colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo. Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. Academia Sport Fitness. Organização Ednei Souza. Vereador Ezermilson Rocha. Vereador Nino Meira. Alto Posto Parque. Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pie. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Barcom Contabilidade, Jaque Meira, Alto Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o nosso amigo Rubens Bonfim, ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Central, Bahia, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Meu amigo Rubens, boa noite, tudo bom? É um prazer tê-lo aqui em Chique Chique no nosso programa J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite e apresenta ao nosso público quem é Rubens Bonfim. Muito boa noite, Jota. Primeiro agradecer a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando para o seu público, falando diretamente também para os munícipes de Central. Mais uma vez, trazendo aqui as nossas propostas, trazendo o nosso projeto de pré-campanha, de pré-candidato a prefeito do nosso município. Bom, eu sou Rubens Bonfim, sou natural de Chique Chique, nasci no município de Chique Chique, mais precisamente no povoado da Maravilha. Aos 7 anos de idade, eu fui adotado por uma família de Central. Tive a sorte, tive a honra, tive vamos dizer, a sorte de ter tido essa oportunidade. Fui adotado por Álvaro, por Lúcia, mas nasci aqui no município de Chique Chique, filho de João de Deus Bonfim e de Gildete Rodrigues da Gama. Fui registrado aqui no distrito de Iguira e hoje estou pré-candidato a prefeito de Central pelo MDB, partido do vice-governador Geraldo Júnior, com muita honra, com muita garra, com muita vontade de fazer dar certo o nosso município. É isso aí, meu amigo. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Rubens Bonfim, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Agora. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Eu só peço, Rubens, que o senhor fale um pouquinho mais alto. Vamos com a nossa primeira pergunta. Rubens, você é um dos grandes contabilistas que tem na micro-região de Irecê. Hoje se apresenta ao povo centralense como pré-candidato a prefeito da cidade de Central. A minha pergunta é: Rubens Bonfim está preparado para administrar Central? Fique à vontade, meu amigo. Completamente preparado, Jota. O fato de ser contador, o fato de trabalhar com o município a minha vida toda, me traz para esse momento completamente preparado. Eu me sinto preparado, tanto como ser humano, quanto como profissional e como agora pré-candidato para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi
e tudo aquilo que eu tenho de planos e de projetos. A minha carreira profissional, ela me capacitou para esse momento. Então eu me sinto mais que preparado e pronto para isso. Rubens, qual o seu maior sonho em termos de realizações para o povo centralense? O meu maior sonho, Jota, é transformar a nossa cidade, fazer ela desenvolver. Central está parada no tempo no quesito desenvolvimento. E principalmente no quesito desenvolvimento humano. O cuidar de gente, o cuidar de pessoas é o meu maior sonho. O maior sonho é ver aquela cidade sem pessoas passando necessidades, sem pessoas nas filas 3, 4 horas da manhã para sacar o seu benefício, pessoas que dormem lá, pessoas que passam necessidades de alimentos hoje na nossa cidade. Então, o meu maior sonho hoje é transformar a cidade a ponto de não termos pessoas passando por dificuldades mínimas necessárias. Dificuldade a vida sempre apresenta, mas o meu maior sonho é transformar a vida daquelas pessoas. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa segunda pergunta. Rubens, eu assisti uma entrevista sua em um podcast da região. Na oportunidade, você disse que a cidade de Central estava sucateada. O prefeito atual está finalizando o seu mandato em 31/12 do corrente ano, indo para o 3º ano, ele que substituiu o ex-prefeito Renato do Boi, que ficou no cargo por pouco tempo. A minha pergunta é, qual avaliação você faz desses 3 anos da gestão José Wilker? Fica à vontade, Rubens. Eu já dei uma nota para a gestão dele, dei nota 4. Continuo com essa minha avaliação, porque todas as melhoras que a cidade está tendo nesse momento, elas são maquiagens. A cidade está sendo, nesse momento, maquiada por conta do período eleitoral. A cidade, como eu falei, ela está sucateada. A Central está escura, esburacada, não temos estrada, a saúde é precária, o transporte escolar é precário, o transporte de alunos universitários é precário. Então, eu, de 0 a 10, eu daria um 4 para a administração dele. Rubens, como você viu o primeiro ano da gestão do ex-prefeito Renato do Boi? Olha, Renato do Boi, ele não fez grandes feitos nesse 1 ano e 13 dias que ele teve lá. Talvez o maior feito, e do qual ele e também a atual gestão se gaba muito, é ter colocado o salário do servidor público em dia. Central sofria nos últimos 24 anos desse mal, né, que afetava a vida dos trabalhadores daquele município. Então não tem muito o que se falar da gestão de Renato, porque ele não, nesse 1 ano e 13 dias, não se teve grande... Central, tirando um asfalto que foi dado pelo governo do estado no ano passado, a sede não tem um prego, não tem um paralelepípedo que foi colocado nesses últimos anos lá. Então não dá para fazer uma avaliação pelo tempo que ele ficou no governo. Rubens, você acaba de falar que dá uma nota 4 na atual gestão do prefeito José Wilker. Qual o ponto positivo da gestão José Wilker e qual é o ponto mais crítico da atual gestão de Central? Todos os pontos são críticos. Eu acho que Central, de um modo geral, o fato de pagar em dia o servidor, que não é nenhum favor. Você veja que as cidades circunvizinhas, elas pagam o salário como parte do dia a dia da gestão. E Central, eu acho que o ponto positivo que nós temos é o fato do salário estar em dia neste momento, que o ano passado começamos a ter atraso. Com relação ao resto, tudo é maquiagem. Tudo é um faz de conta nesse momento lá no nosso município. Fornecedores reclamam da atual gestão? Fornecedores com dificuldade para recebimento. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa terceira pergunta. Rubens, a cidade de Central hoje tem 4 nomes se apresentando como pré-candidato a prefeito. São eles: o prefeito atual, que está indo para a reeleição, o ex-prefeito Renato, o ex-prefeito Monteiro e o contabilista Rubens Bonfim. A minha pergunta é: quem desses 3 nomes que enfrentará o prefeito atual será a segunda, terceira e quarta via?
Fica à vontade, Rubens. Jota, eu vou falar de quem vai enfrentar o prefeito, que eu posso afirmar por mim. Eu enfrentarei o prefeito. Os demais eu não posso afirmar por eles e nem posso dizer quem é terceiro ou quarto a partir daí. De certo é que a candidatura do prefeito está posta e a minha está garantida. As dos outros eu não posso garantir por eles. Então essa eu vou ficar te devendo a resposta completa, que eu só posso afirmar por mim. Rubens, mas você não acha que dá para ter uma noção quem é o segundo grupo de oposição ao prefeito José Wilker? Não, todos nós três que não somos poder, nós somos oposição aí. Agora, se os outros vão permanecer candidato, aí só eles para responder, Jota, infelizmente. Há uma possibilidade dos três grupos de oposição em Central se unirem contra a atual gestão? Eu acho que sempre há uma possibilidade de união das oposições e sempre, como agora o gestor ele recebeu adesões. Então é natural que no processo político você tenha junções, adesões e uniões. Então acho isso que é perfeitamente possível. Rubens, no próximo dia 6 de abril, fecha a transferência de partidos políticos em todo o Brasil. Os políticos têm aí 10 dias para decidirem os seus futuros. Como está a conjuntura política em Central? Tem pré-candidatos pensando em desistir? Rubens, vereadores em Central, da base do governo, pensa em romper com a atual gestão? Olha, eu não sei se nesse momento, na base do governo, há um pensamento de rompimento. Mas existem muitas movimentações nos bastidores nesse momento, porque, como você falou, dia 5 fecha a janela partidária para quem quer ser candidato a prefeito ou pré-candidato a vereador. Então é possível que daqui até lá a gente tenha algumas surpresas, de lado a lado. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa quarta pergunta. Rubens, em 1º de janeiro de 2021, o ex-prefeito Renato do Boi estava tomando posse no município de Central. Um ano depois, a Câmara de Vereadores daquela cidade abriu um pedido de impeachment e cassaram o ex-prefeito por 9 votos a 2. A minha pergunta é: foi justo ou uma injustiça o que fizeram com o ex-prefeito Renato do Boi? Fica à vontade, Rubens. Veja bem, Jota, a questão de justo ou injusto, eu acho que aí é o sentimento de cada um. Eu posso analisar do ponto de vista legal. Houve uma legalidade no ato. Tanto é que a justiça, até o momento, ela confirma essa posição. A questão de justo ou injusto, eu acho que aí acho que Renato certamente se acha injustiçado. Quem o cassou acha que foi justo. Eu acho que apenas que foi um ato legal até agora. Na sua opinião, foi justo a cassação do ex-prefeito? Eu digo que foi legal. Se foi justo ou injusto, eu já não sei. Rubens, você acredita que o ex-prefeito Renato conseguirá ter êxito no registro da sua candidatura em 2024? Essa é uma discussão que nós temos na cidade hoje. Nós não temos precedente, no caso específico, que haja êxito para registro. Então, nós acreditamos, isso aí é uma opinião que nós já buscamos nos juristas, que ele não consiga o registro da sua candidatura. Rubens, há boatos na cidade de Central e cidades vizinhas que o ex-prefeito tem um plano B. Caso ele não consiga registrar a candidatura, indique um familiar. Você tem conhecimento dessa informação? Eu sei o que a gente ouve, como você falou, na região. Existe essa fala que existe um plano para algum parente. Nós não sabemos se ele é verdadeiro, se de fato será um parente, e em caso ele não consiga o registro lá em agosto, que ele só se dará em agosto, quem seria? Se seria algum aliado ou se seria algum parente. Mas essa fala, de fato, ela existe lá, Jota. Rubens Bonfim gostaria de ter o apoio do ex-prefeito? Eu gostaria de ter apoio do ex-prefeito e de todos aqueles que estão na oposição ou que estejam pretendendo romper com a atual administração. Como eu quero ser prefeito da nossa cidade, eu preciso de todo o apoio que for possível. Então,
tanto ele como os outros pré-candidatos que estão postos, é lógico que eu gostaria de ter o apoio deles. Rubens, você disse que gostaria de ter um apoio das pessoas que fazem oposição à atual gestão. Há uma possibilidade de Rubens Bonfim, no processo de pré-candidatura, vir a desistir e apoiar a reeleição de José Wilker? Não, isso está fora de qualquer cogitação. Chance zero. Zero. Respondido. Vamos para a nossa quinta pergunta. Rubens, como falei agora há pouco, você é um dos maiores contabilistas da região. Tenho informações que o seu escritório de contabilidades já prestou serviços a vários municípios da região. A minha pergunta é: Rubens Bonfim já prestou serviços para as últimas 3 gestões em Central, Monteiro, Renato do Boi e o atual prefeito? Fique à vontade. De fato, bom, um dos maiores contabilista é um elogio seu, que eu agradeço. Prestamos sim. Digamos, um dos grandes da região. Até pelo tamanho, né? Mas sim, nós prestamos serviços para os 3 últimos gestores do município central. Quando lancei a minha pré-candidatura, pedimos o distrato dos contratos. Rubens, nas últimas gestões em Central, quem fez mais e quem fez menos pela cidade? Isso é relativo. Se você analisar do ponto de vista de pagamento de salário, você vai ter aí os últimos 23 anos de reclamações do servidor público e da comunidade em geral. Se você pensar em termos de estrutura, cada um dos prefeitos que por lá passaram deixaram um legado. Se você pegar a infraestrutura dentro da sede, Monteiro certamente vai dizer que ele fez bastante para o Central. Se você pegar o ex-prefeito Léo, por exemplo, ele vai dizer que trouxe benefícios. E o próprio Renato, se você hoje o questionar, ele vai dizer que trouxe determinadas situações. Então, assim, cada um aí tem um olhar, tem um legado próprio para defender. Eu entendo que Central, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de desenvolvimento, nos últimos anos, Central ficou para trás no processo. Nós temos cidades circunvizinhas que desenvolveram muito mais que nós, comparado com a idade que Central tem. Se você olhar aqui, Itaguaçu, Jussara, Presidente Dutra, né? Você tem um desenvolvimento tanto urbano, quanto comercial, quanto desenvolvimento humano. Central não. Central, inclusive, perdeu habitantes, perdeu alunos. Central reduziu a sua capacidade de arrecadação por ter perdido população. Então, Central tem ficado atrasado no bonde da história. Desses últimos 3 gestores na cidade de Central, você classifica um deles na lista dos grandes prefeitos daquela cidade? Olha, nunca parei para fazer essa avaliação. Eu fiz um estudo sobre as gestões passadas e pegando do ex-prefeito Elcio Nunes Machado para cá, cada um que passou por lá deixou uma pedra. Se você pegar Genário, fez o hospital, Monteiro calçou muitas ruas, Léo estruturou um bairro novo, seu Asmar foi uma pessoa estruturante do ponto de vista de escolas e de estradas vicinais, né? Então, assim, cada um deles aí entregou alguma coisa para a sociedade. Entretanto, hoje nós vivemos uma nova realidade. Aquela sociedade da qual eles foram prefeitos, ela já não existe mais. Nós temos outras demandas e nós temos outras oportunidades, tanto no governo do estado quanto no governo federal, para buscar desenvolvimento para a cidade. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa 6ª pergunta. Rubens, você é um grande contador, tem muita experiência na área contábil. Toda gestão pública tem que ter pessoas preparadas em suas respectivas pastas. Uma das pastas que merece uma atenção diferenciada é a área das finanças. E um gestor que tem conhecimento em administração pública. A minha pergunta é: ter experiência em um escritório de contabilidades pode ser considerado ter experiência em gestão pública?
Fique à vontade, Rubens. Olha, em qualquer área que você atua, pode lhe dar experiência, porque a experiência aí não é só com relação a números ou a determinados conhecimentos específicos. Eu posso lhe responder com toda certeza, Jota, com toda segurança, é que além de ser um bom contador, como você coloca aí, eu me preparei para ser gestor. Eu me capacitei para ser gestor. Lógico que para ser gestor você também precisa entender de política, saber lidar com gente, saber lidar com pessoas, porque você está lidando ali com um ser humano. Nada acontece que não seja pelo ato, pelo fator humano. Então, independente da minha formação, digamos, escolar, da minha formação profissional, eu me sinto hoje preparado e com conhecimento e com capacidade de conviver, porque política é conviver com as diferenças também, e você vai ser eleito ali por cerca de 4, 5 mil eleitores, mas você vai governar 17 mil habitantes, de várias correntes, com vários pensamentos. E é isso que eu tenho e me sinto preparado para ser esse gestor, para lidar com esse tipo de situação, para conviver com os diferentes. Rubens, por que você quer ser prefeito de Central? Eu quero ser prefeito de Central, primeiro, por amor a Central. É o primeiro fato. Segundo, porque eu acho que Central precisa de gestor. Central está parado em política e politicagem da pior espécie que nós conhecemos. Central precisa, lógico, nós precisamos da política para chegar na prefeitura. Entretanto, nós precisamos gerenciar a Central como uma empresa, porque Central, neste momento, passa por grandes dificuldades financeiras, passa por dificuldades administrativas. Central, eu entendo que é uma máquina pequena e sobrecarregada. Portanto, eu acho que Central tem que mudar a forma de ser gerenciada. Central precisa de profissionais capacitados. Lá tem profissionais capacitados, entretanto, não são utilizados da forma que deveriam ser, por conta da política mal feita. Tudo que nós temos na vida é política, né? Abaixo de Deus, tudo aqui na família, na igreja, no futebol, em qualquer lugar que você vai, você vive política. Mas nós precisamos ter uma política e um olhar voltado para o ser humano e voltado para o desenvolvimento daquela cidade, que é o que nós vemos aqui. Eu estou aqui de frente agora de um centro de atendimento multidisciplinar da educação inclusiva de Xique-Xique. Você vê que Xique-Xique tem uma clínica da mulher, Xique-Xique desenvolve na saúde, desenvolve na educação, desenvolve em vários setores. Central a gente não consegue ter isso. E Central é uma das cidades, vendo aqui essa questão aqui da saúde, Central é uma das cidades que mais tem leitos hospitalares na região. E nós não utilizamos isso para faturar. Por quê? Porque Central não é gerenciada, Central é politicada. Tudo é política naquela cidade. E se você não tem um político com um olhar técnico, com um olhar criterioso, com um olhar de desenvolvimento, nós ficamos parados no tempo, que é o que está acontecendo com Central hoje. Rubens, sendo eleito prefeito de Central, o que fará de diferente de todos os prefeitos que passaram por lá, incluindo o atual prefeito? Eu acho que mudar a forma de fazer política, mudar a forma de gerenciar a cidade. A política evoluiu, a vida evoluiu, o mundo está evoluindo. E eu acho que nós temos que acompanhar essa evolução para desenvolver a cidade. Se a cidade desenvolve, você tira a pendência política. Tudo em Central depende de política. Se você quiser um exame, você depende do político. Se você quiser um transporte, você depende do político. Nada funciona harmonicamente. Você dificilmente chega em um órgão público e você é atendido diretamente sem precisar que ninguém se envolva. Por quê? Porque nós paramos no tempo da política. Eu costumo dizer que se você olhar para a Central e para a política dos anos 80, ela é a mesma praticada hoje. E a mesma forma de gerenciamento do município é a forma. É um grupo de pessoas enganchado na prefeitura, como se fosse cupins, com um olhar de benefícios individuais, e a cidade padecendo, é a cidade pagando por essa carga de gente escanchada na prefeitura. Isso sim nós vamos mudar. Eu tenho dito que nós vamos cortar secretarias, cortar cargos públicos e investir no ser humano para capacitar, porque o ser humano capacitado ele vai dar um retorno em qualidade, em serviços melhor para a população, que
eu entendo que Central, ao longo do tempo, deixou de entender que a prefeitura é para atender as pessoas, não é para atender o meu grupo, a minha família ou os amiguinhos. A prefeitura existe para cuidar do ser humano, para cuidar da cidade, para que a regra e para que a vida das pessoas seja melhor. E isso nós vamos ter. Uma das primeiras atitudes que nós vamos tomar é cortar pelo menos de 4 a 5 secretarias e diminuir a quantidade de cargos públicos que só servem para empregar amiguinhos. Você poderia falar para o nosso público e o povo centralense quais são essas secretarias que o senhor gostaria de cortar caso fosse eleito prefeito de Central? Olha, Jota, eu não vou dizer aqui quais exatamente agora, mas eu vou te dar um exemplo e explico por quê. Primeiro que isso seria utilizado contra mim politicamente, para tentar me desestabilizar ou criar ilações a respeito. Até porque você diminui a secretaria, mas você não diminui o serviço, nem você deixa de ter aquela situação. Você pode ter uma diretoria, uma coordenação, uma superintendência, o que seja. O que você vai diminuir é o tamanho. E eu digo isso por um fato simples. Irecê tem cerca de 13 secretarias. Eu não sei quantas Chique tem, que eu até olhei, mas eu não me lembro. 13 secretarias Irecê tem. Central tem 13 também. Só que Irecê tem 75 mil habitantes, Central tem 16. Quem é que oferta mais serviços? Irecê. Por que Irecê funciona com 13 e Central tem que funcionar? Nós temos municípios na região que funcionam com 5, 6. Porque o que nós precisamos não é de quantidade. Nós precisamos é de qualidade no serviço público. Nós precisamos de qualificação no atendimento do cidadão. Nós precisamos levar o serviço ao cidadão. E para isso você não precisa ter 10, 15 secretarias. Você pode ter 5 secretarias bem estruturadas, bem arrumadas. Mas eu posso dar um exemplo de 2 secretarias aqui que em Central não tem a menor função. Secretaria de Administração, que ela pode se fundir com Administração e Finanças e ser uma só. E Secretaria do Governo, porque ela não faz relação com ninguém. Central é pequeno. Central, um secretário de governo, ele nem participa de todas as relações políticas do município. Então, na verdade, é um lugar onde você tem ali só para você encostar uma pessoa. Central tem, além de 2 procuradores efetivos concursados, tem mais 3 procuradores de nomeação exclusiva do prefeito. Então você vira 5, fora os escritórios de advocacia. Central não tem capacidade financeira para isso. Pode até ter necessidade, mas você tem que ter pessoas com a redução de cargos, que são muitas vezes usados para apadrinhar alguém, ou algum amigo, ou alguém do grupo político, para você melhorar a qualidade. E é isso que Central precisa. Central tem dificuldade de pagar salário. Por que nós vamos ter excesso de cargos e excesso de secretarias se o efetivo padece para receber o seu salário em dia? Então nós temos que cortar na carne. Depois, quando a gente respirar, tiver capacidade financeira suficiente, a gente volta, até com mais órgãos, se for o caso. Mas no momento precisa de uma enxugada. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Rubens, comentam nos bastidores da política de Central que o prefeito atual tem muito dinheiro para investir em sua reeleição. Sabemos que uma eleição municipal em interior tem um custo muito alto. A minha pergunta é: a eleição de Central é uma eleição cara? Fica à vontade, Rubens. A eleição de Central é muito cara. Ela não é barata. Isso que você falou, que comenta-se. Se isso for verdade, eu sugiro ao prefeito que ele use esse dinheiro, ao invés de usar esse dinheiro para a reeleição, que ele compre de remédio, que ele conserte as estradas, que ele coloque cesta básica para quem está passando fome, que ele cuide das pessoas. Porque o grande mal de Central é a reeleição, que pega uma prefeitura, enche de gente, usam ela contra os seus adversários para garantir uma reeleição que nem sempre é positivo. E sempre que há uma eleição, o município está no chão de novo. Por quê? A máquina é utilizada única e exclusivamente para reeleger aquele prefeito. Se ele ganhar, ele vai cortar serviços para poder recuperar, porque de onde você tira, você tem que botar. E se ele perde, o prejuízo fica. A Central está pagando precatório dos últimos 23 anos. Tudo fruto de reeleições de altíssimo custo. Mas eu acredito que a população de Central não vai cair mais nessa, Jota. As pessoas não estão à venda. Lógico que tem sempre alguém que quer tirar um
um benefício financeiro. Isso é natural. Faz parte do contexto político de qualquer cidade do Brasil. Mas a população de Central hoje ela já está esperta. Fala-se que tem rios de dinheiro correndo lá. Isso não é factível, não é viável para um município que você quer que desenvolva. Se você tem esse dinheiro todo, aplica no povo, em serviço, em qualidade de vida para as pessoas. Rubens, quem está com a máquina na mão leva vantagem em relação aos adversários? Se a máquina estiver funcionando bem, se a máquina estiver organizada, você tem cidades aqui na região que nem oposição tem. Nós temos aqui pelo menos 5 ou 6 prefeitos na nossa região, daqui até Morro do Chapéu, que você não tem adversários, hoje ainda, postos. Quando ela não está, ela passa a ser um problema, porque você tem que administrar a cidade, formar um grupo, manter essas pessoas do grupo que não vende. Que é importante dizer, gente, ninguém que está ajudando o prefeito na reeleição está de graça. Todo mundo que está ali está por um benefício. E eu não estou falando mal de ninguém aqui. Eu estou apenas colocando um fato que é real e é constatável. Se nós pegarmos os contratos, as folhas de pagamento, você vai ver que cada um daqueles cabos eleitorais está lá. Lógico que a máquina, hoje, trabalhando contra os adversários, com estrutura médica, com estrutura de máquinas, de equipamentos, de pessoas para cooptar outras pessoas, lógico que ela influencia no processo eleitoral. Mas isso eu entendo que não é algo que vá determinar a eleição. Isso é algo que de fato ajuda quem está no poder, mas não é determinante. Na última eleição tinha um grupo grande de pessoas, o ex-prefeito Renato foi lá e teve a maior votação de todos os tempos naquela cidade. Então, e isso está mudando, não só em Central, mas em outras cidades a máquina hoje ela já não é preponderante. Ela pode ser inclusive um fator dificultador, porque você tem que administrar um grupo muito grande, todo financiado, porque ninguém trabalha de graça para a reeleição. Todo mundo quer um pedaço do bolo. E aí você tem que manter serviços bons e ao mesmo tempo manter essa equipe grandona para fazer política para você. Então é pesado, mas acho que não é preponderante. Rubens, você fala em reeleição. O Congresso Nacional discute o fim da reeleição. O pré-candidato a prefeito Rubens Bonfim é contra a reeleição? Eu não diria que eu sou contra, porque eu sou um legalista. Se está na lei, a gente cumpre. Se digamos, o senhor é a favor do fim da reeleição? Sou a favor do fim da reeleição e extensão para 5 anos de mandato. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Rubens, vamos falar agora um pouco de política estadual. Estamos indo para o 2º ano do governo Jerônimo Rodrigues. Em Central, na gestão Jerônimo, foi inaugurada a escola de tempo integral, que por sinal é uma escola muito bonita. Fica localizada na entrada da cidade. A minha pergunta é: qual avaliação você faz dos 2 primeiros anos do governo da Bahia? Fica à vontade, Rubens. Eu acho que a minha avaliação, ela vai, tirando aquele que não gosta, ela é uma avaliação muito positiva. O governo do Estado, nós estamos indo para 20 anos de um grupo político, né, que domina o Estado, com muitos resultados positivos. As escolas de tempo integral, eu acho que foi uma cartada assim, linda, maravilhosa e necessária para nós. Então, eu avaliaria como muito boa a gestão do governo do Estado. Pensando no nosso município, pensando nos municípios pequenos, que é onde a gente tem maiores necessidades, porque nós não temos receitas próprias. Agora, não deixamos de ter dificuldades. Nós temos dificuldades, como todos sabem, né? Por exemplo, a cidade que não é alinhada ao governo do Estado, certamente ela deve ter bastante críticas por não ter determinados acessos, porque você tem outra linhagem política ao redor disso. Mas eu avaliaria como positiva a gestão do governo do Estado. Rubens, nesses mais de 16 anos de PT comandando o nosso Estado, os governos petistas fizeram muito por Central? Olha, eu acho que poderiam ter feito mais por Central. Mas eu volto atrás numa seguinte situação. Fala-se muito o seguinte lá em Central: quando o governador quiser fazer prefeito, ele faz, o governador vem aqui e resolve tudo.
Eu acho que, na verdade, nós não devemos focar, como gestor, apenas naquele que o governador vai lhe dar. É preciso que você busque. Xique-Xique é adversária do governador e desenvolve muito mais que Central. Nós temos várias cidades que não são aliadas do governo do estado e desenvolvem por uma questão: trabalho, projeto e planos positivos. Central não tem tido isso. Central já teve prefeito do PT, prefeitos aliados, que não representou desenvolvimento para o nosso município. Mas aí a culpa não é do governo do estado, porque nós, gestores, na condição de gestores, é que temos que levar a nossa necessidade, ter os projetos. Por exemplo, eu tenho um deputado federal que é alinhado do governo do estado e do governo federal, e eu fui pedir recursos para a Central. E ele entrou no sistema e disse: Central não tem projetos. Eu não posso mandar emenda para lá. Porque você tem que ter projetos para tudo na cidade. Para desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, desenvolvimento educacional, desenvolvimento de saúde. Você tem que ter projeto para todas essas áreas. Então, aquilo que falta em Central, eu diria que não é culpa do governo do estado, nem do governo federal. Ele é culpa de ações não executadas pelos gestores municipais. Porque você tem que ter, além de projetos, você tem que ter garra para você esperar 4, 5 horas para ser atendido, ter boas relações com deputados, não ter relações promíscuas na eleição do deputado, porque depois você precisa ir lá, bater na porta dele e ele vai lhe dizer: não, na minha eleição eu já lhe paguei, candidato, prefeito, o gestor. Então, Central precisa, na verdade, Jota, mudar essa concepção de que o governo do estado é que tem que fazer as coisas por nós ou o governo federal. Nós é que temos que dizer a ele o que precisamos. Então, assim, aquilo que o governo do estado não fez por Central, eu acredito que é fruto da inércia de gestão. Não necessariamente da culpa, porque outros municípios que nem são do partido do governador desenvolvem mais que nós. Então, a prova está aí de que a culpa não é do governo do estado. Rubens, eu tenho uma pergunta aqui, mas você acabou de responder já essa pergunta aqui, mas eu vou deixar essa pergunta para o nosso público. Rubens, Central, em agosto desse ano, fará 66 anos. Tem uma das entradas mais lindas de uma cidade do interior da Bahia. Mas a cidade não é tão desenvolvida. Digamos que falta muita coisa. É uma população de quase 17 mil habitantes. De quem, você já respondeu, de quem será essa culpa pelo não desenvolvimento de Central? Então você coloca essa culpa em todos os gestores que passaram por Central, é isso? Do mesmo jeito que eles tiveram pontos positivos, que eu posso dizer, eles tiveram pontos muito negativos, como tudo na vida. Então, se você está gestor, eu até falei recentemente para uma pessoa que ao apontar uma deficiência na gestão, ele meio que... mas tem coisa positiva. Pronto, tem coisa positiva. Mas quando você assume a prefeitura, você não está lá para fazer coisas negativas. Você está lá para fazer coisas positivas. E outra, se você não consegue, você deve ter transparência para explicar para as pessoas o que você está fazendo, o que você pretende fazer, o que é que está em prateleira para você executar. Então, aquilo que Central não tem, logicamente, que eu só posso dizer que ela é fruto de uma inércia ou incapacidade de gestores de fazer acontecer. Agora nós temos que entender aí o seguinte: o que é que cada um tem na cabeça? O que é que cada um pensa? Você falou da entrada de Central, ela é muito bonita. Então ela foi projetada por uma gestão que imaginou, aquilo ali nem era duplicado, era uma pista só. Que imaginou fazer uma duplicação, colocar palmeiras, colocar postes de iluminação de LED e tal. Então ali é fruto de alguém que pensou diferente, fora do que os anteriores a ele pensaram. E é isso que nós queremos trazer. Central precisa pensar grande, precisa pensar em progresso, precisa pensar em desenvolvimento. Não pensar somente em agradar um grupelho de pessoas, entendeu? Os governos do estado, ao longo dos anos, não têm uma parcela de culpa, Rubens, por Central não ser tão desenvolvida como deveria ser? Sabe aquela história de quem não chora não mama? Se você não leva a demanda para o governo do estado, se você não briga com o seu deputado, se você não busca em Brasília nos ministérios, se o município não está apto a receber recursos, qual é a culpa que eu posso atribuir? Quem governa Central não é o governador. Quem governa Central é o prefeito. Quem governa Central não é o presidente da República. Quem governa Central é o prefeito. Então, quem tem que buscar desenvolvimento? Quem tem que buscar a escola de tempo integral? Prefeito.
Quem tem que buscar saneamento básico é o prefeito. Quem tem que buscar estrada vicinal é o prefeito. Quem tem que buscar iluminação pública é o prefeito. O governo do estado não vai chegar assim, ó, tem uma cesta aqui, meta a mão e leve, não. Ele quer que você apresente, porque existe um processo legal. Você precisa dizer que está com a necessidade para que o governo do estado, seja através de emenda, seja através de uma execução direta, ele vá lá e execute. Mas para isso você tem que ter boas relações institucionais. Você tem que ter deputados fortes, deputados aguerridos. E é o que eu falei, você não pode ter aquela política para eleger o deputado promíscua, onde você, na eleição do deputado, ele deixa tudo que ele tinha para oferecer para a cidade na época da eleição. Quando você vai atrás dele, ele fala, não, para a Central eu já paguei na minha eleição. Eu não preciso mais mandar nada para lá. Então, eu entendo que a culpa pelo que Central não tem, não é nem do governo do estado, nem da União. É de quem gerencia Central. Então falta a habilidade de todos os políticos de Central para conseguir essas obras para a cidade, é isso? Eu acho que habilidade pode ser uma palavra que nós podemos usar. Mas eu acho que faltou talvez interesse político, faltou um olhar de desenvolvimento e de progresso para aquela cidade. Porque você olha para outras cidades, você olha ali olha para isso aqui, esse projeto Amar aqui, isso aqui é fruto de alguém que está pensando grande. Você vai cuidar de crianças com necessidades especiais e você vai, constrói, vai buscar esse recurso, está ali a plaquinha do SUS, então ele vai ser financiado pelo SUS. Isso é fruto de alguém que pensou fora do eixo, é alguém que está pensando em cuidar das pessoas. Então, de fato, é uma falta talvez de visão, não só habilidade. Você só pode fazer algo quando você idealiza, quando você pensa, quando você imagina, quando você sonha. Se você não tiver isso, talvez você faça tudo achando que está fazendo bem feito e acaba não fazendo o que é preciso. Tá? Rubens, estamos em frente a uma grande obra, o Amar. Caso Rubens Bonfim seja eleito prefeito de Central, você pretende levar uma obra do tamanho como o Amar para a cidade de Central, Rubens? Do tamanho ou maior, que eu não penso pequeno, eu penso grande. Nós vamos buscar todas as necessidades que Central tem. Isso é algo que está dentro de mim. Principalmente para cuidar do ser humano, para cuidar do necessitado, para cuidar do acamado, para cuidar do deficiente, para cuidar de quem precisa de apoio. Porque tem gente, Jota, que nas cidades, e aí não é só Central, só tem o poder público por ele. Só tem a prefeitura para cuidar dele. E se você não cuida, se você não chega, se aquela pessoa é invisível, ela vai padecer. Nós temos casos em Central de pessoas que foram a óbitos praticamente apodrecendo, sem a ajuda do poder público. Por quê? Porque ela era invisível. Ela não era importante para aquelas pessoas. Para mim, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que me apoiam, o ser humano vem em primeiro lugar. Então, uma obra como essa, cuidar para quem tem necessidades especiais, é um olhar natural na nossa gestão. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa nona pergunta. Rubens, o ex-prefeito Monteiro deixou a Prefeitura Municipal de Central em 31 de dezembro de 2020. Ele que vinha de 8 anos administrando o município. Em 2024, ele coloca novamente o seu nome para uma avaliação popular. A minha pergunta é: como está a situação do ex-prefeito Monteiro em relação às pesquisas de opinião pública? Fique à vontade, Rubens. Como eu falei anteriormente, cada um que passou por lá deixou a sua pedra, deixou o seu legado. Monteiro, como político, como ex-gestor, ele coloca seu nome agora para avaliação da população. Ele está no mesmo patamar, tanto de direito quanto de posição para ser avaliado, né, pela população. Eu não posso lhe dizer hoje se Monteiro está acima ou se ele está abaixo, mas ele é um nome certamente que está sendo avaliado pela população do nosso município. E aí você sabe que você sempre tem os apoiadores e você tem sempre aqueles que não vão gostar da sua propositura. Mas é um direito dele, ele está colocando, e a população vai avaliar se ele vai continuar com a sua pré-candidatura ou se ele vai recuar. Mas isso só ele mesmo para poder falar para nós. Rubens, quem lidera as pesquisas em Central hoje?
Hoje Central não tem um quadro definido, né, de quem dispara. Hoje Central é um processo de avaliações internas, que acho que todos fazem, de um quadro estável, onde ninguém se distancia de ninguém. Estão todos no mesmo patamar. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Rubens, o Poder Legislativo da cidade de Central é formada por 11 vereadores. Esse ano teremos eleições municipais em todo o país. Os parlamentares podem continuarem ou terem uma renovação na Câmara. A minha pergunta é, como você vê a Câmara de Vereadores hoje em Central? Fica à vontade, Rubens. Olha, eu vejo a Câmara de Vereadores de Central hoje, vereador de mandato, com muita dificuldade para a sua reeleição. Não será uma reeleição fácil para nenhum vereador de mandato em Central. Até porque hoje Central tem muitas opções de pré-candidatos que não são de mandato, que estão buscando o seu espaço, e obviamente os vereadores de mandato vão buscar defender ali a sua reeleição. Mas eu diria que um quadro real hoje é de dificuldade para vereador de mandato em Central. Rubens, eu vou colocar aqui um pouquinho de fogo na nossa sopa de tamamba. A Câmara de Vereadores de Central, no início de 2022, cassaram o mandato de um ex-prefeito, Rubens Bonfim, sendo eleito prefeito em 2024. E a partir de 1º de janeiro de 2025, fará acordos com os vereadores para não correr risco de possíveis ameaças. Fica à vontade, Rubens. A primeira coisa que eu vou fazer é não fazer nada errado para ser ameaçado. Porque o erro é erro em qualquer situação. Então a primeira coisa que eu vou procurar fazer é não errar, para não dar motivos. Segunda situação. Nós, no Brasil, temos governo de coalizões. Você governa com maioria. Então, buscar o diálogo, buscar o entendimento é algo que nós faremos em qualquer circunstância. E é um dever e uma obrigação minha, quanto gestor, buscar entendimento com aqueles que pensam diferente de mim, com aqueles que não são da minha corrente política. Isso pensando no bem maior que é a cidade. Porque eu entendo também que não precisamos de uma política de confrontos. Depois que você ganha, você vai governar para todos da cidade. Você vai governar para 17 mil habitantes. Portanto, temos que respeitar ali nos vereadores, independente da corrente política que seja, respeitar o seu espaço e respeitar principalmente o voto do eleitor. Que se o eleitor colocou ali, eu como prefeito não posso achar que sou maior do que nenhum vereador. Então, resumindo para você, errar é algo que nós não faremos para não corrermos risco, para não me colocar em situação ruim. Segundo, é buscar conviver em harmonia entre os poderes para que possamos governar a cidade, que é o bem maior de todos. Não tem vereador de oposição à situação que queira o mal da cidade. O que nós temos que ter é capacidade de se relacionar com todos eles. Rubens, você disse que não vai errar para não correr esse risco. O ex-prefeito Renato do Boi errou? Cometeu um erro? Cometeu. Querendo ou não querendo, intencional ou não intencional, assessorado ou mal assessorado, perante a lei, a justiça até agora tem confirmado que houve um erro. Então, é esse tipo de situação do qual eu não quero me colocar. Respondido, Rubens. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Rubens, alguns pré-candidatos a prefeito de cidades na região têm retirado suas pré-candidaturas. Em Irecê, Beto Leles. Em Itaguaçu, Alex. Em Xique-Xique, alguns nomes. Em Barra do Rio Grande, aqui do lado, o advogado Dr. Aurélio hoje retirou seu nome do processo de pré-candidaturas. A minha pergunta é: Rubens Bonfim manterá sua pré-candidatura firme até o fim e sairá candidato a prefeito de Central? Fica à vontade, Rubens.
se não for da vontade de Deus, que é o único hoje que pode tirar a minha pré-candidatura e a minha candidatura e a minha vitória. Abaixo de Deus, não. A minha pré-candidatura, ela é mantida sob qualquer circunstância. Rubens, você já recebeu convite de lideranças de Central para uma conjuntura? Nós já conversamos com várias correntes políticas, Jota. Porque é necessário, no processo político, eu não posso achar que apenas o meu projeto é o único projeto viável e é o único projeto que possa ser vencedor. Nós, como pré-candidato e como político, nós temos que buscar entendimento com todas as correntes políticas. E isso nós temos feito ao longo dessa caminhada. Já conseguimos algumas adesões e certamente até agosto, talvez até setembro, nós ainda continuaremos nessa caminhada de buscar adesões ao nosso grupo. Rubens, no início da abertura do nosso programa, você disse que gostaria de ter apoio de políticos em Central. Você também disse que não faria uma conjuntura com o atual prefeito. Há uma possibilidade de Rubens fazer uma conjuntura com o ex-prefeito Monteiro? Eu acho que, tirando o prefeito que está no poder, nós podemos dialogar com todos os grupos políticos da cidade. Nós não podemos ter aqui a prepotência de achar que um ex-prefeito, um ex-vereador, um ex-político que queira estar em atividade, que nós estamos acima dessas pessoas. Essas pessoas certamente têm as suas rejeições, porque por lá passaram, é natural que tem, mas tem as suas qualidades, tem os seus seguidores, tem os seus eleitores. Então, eu gostaria sim de ter possibilidade de fazer uma junção do nosso grupo com outros grupos políticos da cidade, sim. Respondido, Rubens. Rubens, para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem você deixa para o povo centralense nesse ano de 2024, ano que o povo irá escolher os seus representantes, tanto no Poder Legislativo como no Executivo? Fica à vontade, Rubens. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui, Jota, a minha família que está aqui. Bom, eu não vou dizer que está em peso, porque minha família é muito grande, falta muita gente aqui. Mas quero agradecer aqui minha esposa, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, netos. Um agradecimento especial ao meu primo Marcelo, que é uma pessoa que, mesmo de longe, tem sempre buscado nos trazer para os veículos de comunicação aqui, os meios de comunicação aqui de Xique-Xique, né? Então, Marcelo, um abraço e agradecer toda a minha família pelo apoio. E as pessoas de Central, eu quero deixar aqui a certeza de que a minha pré-candidatura, ela está posta, ela continua, e o nosso propósito é trazer dias e condições melhores para aquela comunidade. Nós não somos, eu tenho dito nessa caminhada, eu não coloco-me acima de ninguém como pessoa. Eu respeito todas as pessoas que lá estão, todos os pré-candidatos merecem o nosso respeito, suas famílias, e temos inclusive que preservar principalmente a família da gente. Então, eu quero fazer uma caminhada limpa, honesta, porém dura. Nós não vamos aqui recuar, nós não vamos compactuar com determinadas situações, mas iremos trabalhar com respeito e com coerência dentro de um processo político. E tenho a certeza que o nosso processo ele é sólido. Estamos buscando, sim, sempre que possível, alianças, mas alianças que não sejam para comprometer o município, comprometer a ética, nem a moral de ninguém. Queremos um processo de trazer novas ideias, novos projetos que melhorem a vida das pessoas em primeiro lugar. Num governo nosso, a política, a partir de 1º de janeiro de 2025, a política ela será secundária. As pessoas serão os atores principais. E é por isso que nós estamos na política. É por isso que nós estamos com esse grupo de pessoas novas, com outras experientes que estão agregadas, outras que estão agregando ao nosso projeto, e dizer para as pessoas de Central, acreditem no nosso projeto.
nos dê a oportunidade de mostrar o quão competente nós somos, o quão comprometido nós seremos com esse município, para governá-lo com competência, com responsabilidade, com ética e principalmente com humanidade e com critérios sociais nas nossas escolhas, porque Central precisa escolher por critério social, não por critério de político ou familiar. Então quero deixar aqui, Jota, o meu agradecimento a você, a sua equipe, mais uma vez a meu primo Marcelo, que me trouxe até aqui. Agradecer a todas as pessoas de Central que agora estão nos vendo, nos ouvindo, que param o seu tempo para nos dar uma oportunidade de entrar nas suas casas, nos seus telefones, nos seus rádios, para que possam nos ouvir e saber um pouco do nosso projeto. Então, meu muito obrigado a você, muito obrigado à minha família, muito obrigado à população de Central. E dizer que cada dia que passa eu me sinto mais forte e preparado para governar a nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Rubens, permita-me quebrar o protocolo. Rubens Bonfim está confiante de ser o próximo prefeito de Central? Completamente confiante. Para mim isso é algo que não faz... Nunca pensei quando eu entrei nesse projeto que seria para perder. Sempre foi para ganhar. Então eu tenho plena confiança, tenho plena convicção de que sairemos vencedores. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta. Queremos agradecer ao nosso amigo Rubens Bonfim, os seus familiares, a sua esposa, a nossa amiga Lívia, que faz parte lá do Política 24 Horas. Peço aos amigos que continuem se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Meu amigo Rubens, rapidinho, fique à vontade para suas considerações finais. Gente, obrigado por tudo. Um abraço à população de Central. Dizer que estamos aí para trazer e fazer o melhor para vocês. Muito obrigado, até breve, estaremos sempre juntos aí. É isso aí, meus amigos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Muito obrigado, Rubens.